Nós estamos iniciando mais uma ministração do AME, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, os nossos grupos de cuidado, nossos grupos de comunhão. AME que significa alimentar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, edificar o corpo de Cristo. Então a gente vem nessa noite para que a gente abra a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Que diz o seguinte, Êxodo 3, a partir do verso 1, igreja. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos nesse dia, recebendo a ministração da sua palavra, a ministração do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe como família, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler aqui o momento em que Deus tem o contato com Moisés. Moisés, que nasceu no Egito, que durante os primeiros 40 anos de vida foi educado na cultura egípcia. Depois de 40 anos, em função de um assassinato de um guarda, ele foi levado ao deserto e lá, por 40 anos, lá ficou, casou, e como diz a palavra, nesse momento, ele estava na península do Sinai e exercia o cargo de pastor de ovelhas, porque como a palavra diz no verso 1, de Êxodo 13, ele apacentava o rebanho. Característica essencial para um líder. Foi assim com Davi. Apacentava os rebanhos. Era um pastor de ovelhas que protegia, que guardava, que lutava. E Sinai é deserto. Então, na verdade, Moisés, ele foi realmente levado por Deus para que lá durante 40 anos fosse treinado. E como diz a palavra, Moisés estava em Horebe, no monte Horebe, também chamado, como diz a palavra, o monte de Deus, que é o monte Sinai. Nós sabemos, conhecemos o monte Sinai.
E quem apareceu, e nessa aparição, quem apareceu no meio da sarça que ficou ardente? A palavra do Senhor diz que apareceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu no meio da sarça ardente. Que na verdade aqui é uma teofania, que é um aparecimento de Deus encarnado. Deus está ali. Ele apareceu. Ele estava presente. É como o quarto homem que aparece na fornalha, onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Que a palavra de Deus diz lá em Daniel que era o quê? O filho do homem. O filho com aspecto do homem. Então, na verdade, o aparecimento de Deus, que também representa o Filho do homem, e depois como o próprio Deus, como diz a palavra, estava no meio da sarça. E quando esse Deus pede para Moisés se aproximar, a primeira coisa que ele fala, o que é? Moisés, tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias. Porque onde você está pisando é terra santa. Porque eu, Deus, eu estou nessa terra. Tire as sandálias. Aqui é terra santa. Na verdade, o que Deus estava querendo falar para Moisés, Moisés, você agora está no início do seu ministério. Eu estou te ensinando que tirar as sandálias é se apresentar a mim com reverência. É se apresentar a mim com respeito. Sem máscara. Eu não quero que você se apresente, Moisés, a mim com nenhum tipo de adorno. Tire as sandálias, se desnude. Porque você estará a partir de agora me servindo. O seu relacionamento a partir de agora é comigo, porque eu sou Deus. Depois desse encontro, onde, na verdade, Deus levanta Moisés para salvar o povo, vários acontecimentos depois, na verdade, são evidenciados na Bíblia. Moisés volta para o Egito, começa a viver junto com o povo as pragas, a abertura do Mar Vermelho, as águas amargas que se transformam em águas doces, o maná, as codornizes. Na verdade, Moisés ele começa a se desenvolver como um líder, se desenvolver como um pastor, se desenvolver como um representante de Deus para com o povo. E Moisés sempre obediente, vendo sim maravilhas, milagres, juntamente com o povo, se convence que Deus é Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e é por isso que Deus o levanta como esse líder que representava Deus perante o povo. Que na verdade o que Deus estava fazendo era manter o quê? Um relacionamento íntimo, um relacionamento de embaixador de Deus, até que nós chegamos um pouquinho antes dos 10 mandamentos, e eu te convido, igreja, a ir a Êxodo 19. Eu te convido a ir a Êxodo 19. A partir do verso 1, igreja. Um pouco antes de Deus entregar a Moisés os 10 mandamentos. Êxodo 19, a partir do verso 1 diz: No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. O mesmo deserto.
que Deus havia chamado Moisés para o ministério. Eu ia falar cemitério. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. 3. De Êxodo 19. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha, o que, igreja? A minha propriedade. Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E essa palavra foi dita no Monte Sinai. E que logo depois disso vieram os 10 mandamentos e vieram as leis. Agora, o que me faz trazer essa mensagem aqui é uma pergunta. Porque quando Moisés, dessa segunda vez, sobe ao monte, ele sobe para se encontrar com quem, igreja? Com Deus. O mesmo Deus que há 4, 5, 6 meses atrás, ele houvera se encontrado na sarça ardente. Por que não há o detalhe, igreja, para ele tirar a sandália dos pés dessa vez? É o mesmo Deus e a mesma terra. Por quê? Por que não há registrado dessa vez o encontro do próprio Deus com Moisés e Deus fala: tire a sandália? Por que antes Deus manda tirar e agora não? Porque quando eu e você temos intimidade com Deus, nós estamos pisando na mesma terra de Deus. Nós estamos no mesmo reino de Deus. Porque eu e você, igreja, quando estamos efetivamente pisando na terra de Deus, nós temos intimidade, relacionamento, um relacionamento aberto, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento de receber a palavra de Deus, de receber os mandamentos, mas um relacionamento também de perguntar o porquê, de falar com Deus que nós não temos às vezes capacidade, no caso de Moisés a eloquência que ele não tinha. Então, na verdade, igreja, o que eu venho aqui nessa noite, e graças a Deus por isso que a gente vem trazer uma mensagem, é que quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade, quanto mais eu entender, mas quanto mais eu perguntar a Deus, menos Ele vai pedir para nós tirarmos a sandália. Porque quanto mais eu me relaciono, mais eu me aproximo do alvo que é Cristo Jesus, que é Deus. Porque o que mais me toca nesse texto, igreja, é que a gente continue perseverando. Porque nós, eu e você, a igreja de Cristo, pisa na Terra Santa. Nós pisamos na Terra Santa. Amém? Diga um amém ainda você está, igreja. Nós pisamos na Terra Santa.
Nós temos e continuamos com a presença de Deus, mesmo às vezes questionando, mesmo às vezes não nos sentindo aptos para desenvolver uma tarefa que Deus nos dá, mesmo às vezes nos sentindo inferiorizados, com medo, receosos às vezes. Mas se eu estou pisando na mesma terra de Deus, igreja, isso prova que nós temos intimidade. E que Deus, Ele me protege, e que Deus te protege, protege os nossos filhos, protege as nossas famílias. Mas enquanto eu estou na mesma terra, tendo esse relacionamento, Ele vai fazer de tudo para que eu, para que você, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que a nossa igreja, para que todos aqueles que congregam conosco fiquem e estejam efetivamente pisando na mesma terra de Deus. É isso que Deus quer. E a conversão, o conhecer a Deus é tirar a sandália. E Deus me tocou muito no coração que às vezes a gente vê pessoas que voltam a vestir a sandália. Isso me entristece. Eu não estou falando, igreja, de um caso específico, entendam? Eu estou falando, às vezes, de pessoas que conhecemos, algumas distantes, que mesmo estando sem sandália na terra santa, com relacionamento, devido a alguma decepção, devido a algum problema, eles simplesmente saem da terra e vestem novamente a sandália. Mas o que Deus está vindo aqui para mim, para você, e nós, e você que está assistindo e que vai assistir essa mensagem. Se você está sem a sandália, continue sem a sandália. Continue orando, continue buscando. Saiba que temos dificuldade sim. Temos medo sim, mas nós sabemos a quem servimos. E sabemos que Deus está descalço conosco na mesma terra. Para você que ainda não tirou a sandália, saiba que Jesus Cristo te espera. E para você que um dia tirou e vestiu novamente a sandália, ainda há tempo. Amém? Então eu, antes de abrir para o grupo, para nós conversarmos sobre isso, eu quero fazer uma oração a quem está nos ouvindo, a quem vai ver esse vídeo depois. E eu gostaria que você aí, igreja, orasse também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Pai. Todos nós aqui que estamos participando, Pai, dessa sua ministração, a nossa igreja, se sente muito feliz e acolhido pelo Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Que a gente continue sem as sandálias, pisando na mesma terra que o Senhor continue nos abençoando, guardando. Se porventura alguém ainda nunca que está ouvindo esse vídeo tirou as sandálias, que você, em nome de Jesus, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E saiba que tirar a sandália e pisar na terra santa é um ato de fé, um ato de esperança. E que se você fizer isso, você estará vivendo os seus melhores dias, não só aqui na terra como no céu, porque você estará com o próprio Deus. E você, que por um motivo ou por outro voltou a colocar as sandálias,
Em nome de Jesus Cristo, que você volte. Porque você já conheceu o que é o melhor. Não deixe em nome de Jesus nada e ninguém fazer com que você perca a Terra Santa. Nada. Que você possa, em nome de Jesus, tirar novamente essa sandália. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por essa ministração. Eu tenho certeza que está nos abençoando como me abençoou. Obrigado porque o Senhor me abençoou, porque é a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor está abençoando aos que ouvem agora, estará abençoando toda a nossa igreja em nome de Jesus, estará abençoando todos aqueles que estão recebendo essa palavra que vem de ti, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.